Bom dia a todos, somos o programa Semear Esperança e estamos convosco para vos apresentar uma perspectiva também das organizações evangélicas de cariz social. E hoje temos connosco um convidado especial, o Dr. António Calaim, ele que é presidente da Aliança Evangélica Portuguesa e também da direção da EUNOIA, da nossa nova federação. Então eu cumprimento, Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho também. Obrigado. E começo por perguntar, na sua perspectiva, qual a importância das comunidades evangélicas desenvolverem o trabalho solidário? Muito bom dia, Pedro, e muito bom dia, ouvintes da Rádio Novas da Alegria, do programa Semear Esperança. Realmente o trabalho social, o fazer o bem, eunoia, que tem a ver com, é uma expressão, uma palavra grega que tem a ver com benevolência, boa vontade, e ela aparece realmente nas epístolas de Paulo, e tem muito a ver com este versículo que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de praticar o bem. Não nos cansemos de praticar o bem, pois se não desanimarmos, teremos a colheita no tempo devido. Portanto, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, e especialmente aos que pertencem à nossa família da fé. Esta, digamos, é o versículo, é aqui que se encontra a palavra eunoia do grego, conforme Paulo escreveu. Jesus, quando iniciou o seu ministério, foi isto mesmo que ele veio para não só alimentar os famintos, curar, claro, os doentes, expulsar os demónios àqueles que estavam possessos. Ele veio para fazer o bem. E quando ele diz isto, ele diz também, em relação a libertar os presos, ele disse: este é o reino de Deus que está aqui entre nós. E eu creio que, como cristãos, como pequenos cristos, como cristãos evangélicos, que seguimos as Sagradas Escrituras, não podemos deixar de seguir este exemplo maior. Não há exemplo igual entre os grandes líderes religiosos do mundo, de então, do antanho, do passado, até do presente. Não há ninguém que se possa comparar à pessoa de Jesus Cristo. Isso, e teremos mesmo que seguir o seu exemplo como cristãos. Que bom é saber também que as organizações evangélicas elas estão disponíveis, não é, para de uma forma organizarem e poderem estar entrosadas entre si. Mas a Eunoia é um projeto novo. De qualquer forma, a Aliança Evangélica também já tinha este sonho, ou de alguma forma também já desenvolvia o trabalho solidário. Fala-nos um pouco acerca disso. Olha, Pedro, a primeira vez que eu ouvi falar da Aliança Evangélica tinha sido, eu tinha acabado de chegar à liderança da igreja, era na altura muito novinho, tinha 20 e picos anos, e tinha acontecido uma série de problemas nos Açores. E a Aliança Evangélica fez, através do seu presidente, na altura, o pastor Jaime Vieira, tinha feito um apelo às igrejas para uma ação de solidariedade com aquela catástrofe que tinha acontecido, acabado de acontecer nos Açores. Eu lembro-me que a segunda vez que tivemos mais em contacto com a Aliança, estou a falar a nível da minha Assembleia, da minha igreja local, foi quando chegaram a Portugal milhares e milhares de retornados ou refugiados de Angola, de Guiné, de Moçambique, mas especialmente de Angola. E a grande iniciativa que na altura a Aliança teve, com o apoio fantástico da Aliança Evangélica holandesa, que com a chegada de contentores, com queijo, com leite, com roupas, essa foi, digamos, a segunda vez que eu
tive contacto maior com a Aliança Evangélica. Depois disso, claro que tenho estado envolvido com a Aliança Evangélica em muitas e variadas formas, por causa enfim, da nossa igreja e da relação da nossa igreja com as outras igrejas do mundo evangélico, mas sempre, vez após vez, a Aliança Evangélica tem desencadeado alguns apelos, desde, por exemplo, quando houve aqueles célebres, infelizmente repetidos, terremotos no Haiti, quando houve a guerra civil na Guiné, a Aliança Evangélica lançou uma campanha e houve 4 irmãos que foram até à Guiné a levar não só uma importância monetária para distribuir entre igrejas locais. Isso aconteceu. Isso tem acontecido vez após vez. Ainda agora, quando houve este problema tão grave lá na beira com aquele ciclone, houve um concerto feito no Fórum Lisboa com o Dr. Davi Martins, Cartaz Martins, e o resultado dessa colheita, chamemos assim, foi enviado para Moçambique. E muitas outras iniciativas eu poderia referir. Agora, nós sentimos que realmente a aliança em si estava, não digo a dedicar esforços num sentido que nós precisávamos de uma organização, melhor, de um organismo, de um conjunto de pessoas que se agregassem para efetuar este mesmo trabalho. E assim também deixarmos a Aliança Evangélica mais livre para outras funções que queremos que são, não digo mais importantes, mas que são também importantes e que corremos o risco de ficarem para trás, porque a área social é tão vasta, tão grande, as necessidades são tantas, que se colocamos a direção da Aliança a tratar destes assuntos, que são realmente importantes, corremos o risco de nos perdermos um pouco. E era um sonho antigo, de há mais de 30 anos, criarmos uma federação das entidades sociais cristãs evangélicas no nosso país, e chegou o tempo. Este foi o tempo de Deus para que isso acontecesse. Com a vossa ajuda, com a tua ajuda, Pedro, e de muitos outros, louvamos e bendizemos o Senhor, porque este é o tempo. Sim, eu penso que este é mesmo o tempo, não é? E então as expectativas são grandes e este passo já tem sido dado e penso que já estão associadas 30, não é? 30 entidades. Neste momento já vamos em 33, foi o último número que me deram, que já pediram a sua admissão, houve 30, já houve mais 3 que se chegaram à frente. Eu acredito que rapidamente chegaremos aos 50, rapidamente, quer dizer, no próximo ano chegaremos aos 50, nas próximas Assembleias Gerais, e eu acredito que o número de organizações, de igrejas que fazem o bem, que é muito maior, e pronto, mas como federação lidamos de um modo particular com aquelas que estão registadas, com as IPs, com as fundações, mas as igrejas que têm trabalho social e que desejarem fazê-lo não ficarão com certeza de fora. Que bom, que bom. E nesse sentido eu pergunto quais são as suas expectativas, não é, para esta federação, falando um pouco também dos objetivos, não é? Sabemos o quanto é importante nós estarmos ligados, parece que às vezes estamos um bocadinho ligados, mas qual a sua expectativa, quais os objetivos assim, essenciais, não é? que espera que aconteçam, não é? Que Deus também nos leve a isso com a Eunoia. Os objetivos continuam a ser o ser o bom cheiro de Cristo, poderíamos dizer numa linguagem espiritual, neste tempo, sermos o bom cheiro de Cristo. O nosso objetivo, em primeiro lugar, além de fazer este levantamento e de agregar esforços, tem muito a ver com organizar algumas ações que possam ajudar as associações cristãs evangélicas a melhor cumprir o seu ministério, porque a realidade é que dentro do nosso evangelicalismo, do cristianismo evangélico, somos muito famosos pela nossa individualidade, pelo nosso individualismo, pelo nosso fraccionismo,
pelo nosso denominacionalismo, etc, etc. E eu creio que juntos podemos ser mais fortes, porque há associações, há IPs, há fundações no terreno que têm experiências fantásticas e que estarão prontas, tal como as igrejas mais fortes estão prontas para ajudar as mais pequenas, a ajudar-nos uns aos outros, porque precisamos, os mais pequenos precisam dos maiores e os maiores precisam também dos mais pequenos. Eu estou a falar isto a nível de igrejas e estou a falar também a nível das associações. A nível de formação, a nível da nossa interação, as ações de formação têm um aspecto fundamental, mas também nós lidamos com uma situação que é as próprias, já agora não estarei a falar da direção técnica e dos próprios funcionários, mas as próprias direções que assumem os seus esforços, tantas vezes não, quase 100%, de um modo voluntário, no meio das suas ocupações diárias, no meio dos seus ministérios variados, ficam tantas vezes exaustos, ficam em burnout, ficam realmente em riscos de cairmos em depressão, aquilo que o povo diz, em esgotamento, e nós precisamos de nos alimentarmos, com certeza com a palavra de Deus, o Espírito Santo está pronto, mas é muito bom ter um ombro e uma mão amiga e juntos podermos orar juntos, compartilhar os desafios que temos perante nós e assim nós podermos suportar as cargas uns dos outros e ir em frente. Este sentido de interação, de comunhão, é muito importante para percebermos que realmente não estamos sozinhos. Deus nos tem dado não só, neste caso aos homens, as nossas esposas, às mulheres os seus esposos, mas também outros ambientes, outras estruturas familiares na igreja em que nós nos podemos suportar uns aos outros e pessoas que lidam com os mesmos problemas, com as mesmas situações ao fim de tudo, as situações de burnout e etc. Há pouco estava a dizer, não é, que o essencial, não é? Aquilo que é essencial é de facto nós transmitirmos o bom cheiro de Cristo, não é? E apesar de podermos nos encorajar, de criar sinergias, de podermos estar juntos, partilhar experiências, não é? Com nós, ter formação, na sua perspectiva, como é que nós podemos, de facto, inalar este bom cheiro de Cristo enquanto comunidade evangélica? Porque é certo que vimos embora sejamos evangélicos, e o essencial é crer em Jesus, seguir Jesus, mas de denominações diferentes, às vezes de formas diferentes, liturgias diferentes. Como é que pensa acerca disto? Como é que nós podemos, de facto, unidos, juntos, não é? E criar este bom cheiro de Cristo entre as instituições, entre as associações e mesmo a nível evangélico? Eu creio que nós passamos e temos passado por muitas situações. Na própria estrutura da Aliança, nós vemos que uma das suas primeiras ações, há quase 100 anos, foi a luta, por exemplo, contra a escravatura e a defesa da liberdade religiosa. Mas quando falamos de escravatura, estamos a falar de más práticas que infelizmente são tão antigas, mas que ainda hoje persistem de uma forma ou de outra na nossa sociedade. Não talvez com esse nome, mas realmente com uma exploração desenfreada dos imigrantes, daqueles que vêm lá do Extremo Oriente e que são obrigados, ou que são, enfim, são usados como meios de produção em culturas intensivas, que vemos por aí, que as nossas média têm realmente realçado. Eu creio que como igrejas, por vezes temos passado por tempos em que até achamos que isso não é mais importante, que realmente, tendo em vista que o tempo está próximo, que o mundo em que vivemos está sofrendo em agonia, as próprias pedras, diria que clamam pela vinda e pela redenção desta humanidade, mas vemos isto através da ecologia, através de conferência agora em Glasgow, e temos, digamos, sido bombardeados, e com razão, pelo estertor em que este mundo se encontra. Mas como igreja,
Tantas vezes pensamos, então o que temos de fazer é pregar o Evangelho e não fazer mais nada. Sabemos que isso até deu origem a divisões no cristianismo, por exemplo, mesmo aqui em Portugal. Eu creio que elas, de algum modo, estão, não digo ultrapassadas, mas todos nós percebemos, evangélicos, que realmente a área social, o cuidado com a criação, é algo que não pode ser, digamos que não pode ser dissociado da nossa vivência como cristãos que vivem o Evangelho de uma forma integral e não unicamente olhando para um aspecto da nossa vida, mas cuidando não só do corpo que Deus nos deu. Por isso, eu como médico não deixo de apelar a que as pessoas façam os seus exames, para que previnam, tantas vezes podendo, em vez de estarem a remediar, podendo prevenir, enfim, que sejam atingidos por problemas, que mais tarde lhes podem dar maiores problemas ainda. Isto em relação ao nosso corpo e em relação à nossa comunidade envolvente, seja a nossa freguesia, seja o bairro onde vivemos, a rua onde vivemos, o bairro onde vivemos, ou o quarteirão, ou a freguesia, a aldeia, enfim, tudo isso, o município, no nosso país. Vamos ajudar-nos uns aos outros, vamos falar da esperança que temos em Cristo e vamos dizer que Deus nos colocou aqui para cuidarmos também da sua criação. E isto engloba tudo, desde a terra, mas também, é claro, como é fundamental, com o nosso espírito e com a nossa alma. Nós não queremos que as pessoas se percam, mas que venham à salvação, não é? E que tenham o seu destino com Cristo Jesus, na comunhão com o Pai nos céus, mas não podemos deixar de, quando está ao nosso lado um irmão, ou um amigo, ou um vizinho a sofrer, de estender a nossa mão e de lhe levar o pão, como dizia hoje, a salvação, os esses, não é? Salvação, sopa e sabão. E sabemos que à nossa volta, com a crise, com o empobrecimento geral da população, com a inflação galopante que está por aí, devido ao preço dos combustíveis, da eletricidade, que por um pouco se mantém, mas que sabemos a energia que está cada vez mais cara, e sabemos cada vez, tantas vezes, o dinheiro que fica nos bolsos de tantas pessoas, nas suas carteiras, nas suas contas, não chega para tantos dias como chegava antes. Ou seja, há aqui aspectos que nós, como igreja, como crentes evangélicos, não podemos deixar de cumprir. Não. Como citou, não é, a passagem aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, não é? Isso mesmo. Também diz que a fé sem obras é verdade, é morta. É isso mesmo. Para ter frutos. As boas obras. Não são as boas obras que nos salvam, não é? Não é por andarmos. Eu tinha um vizinho católico romano, com bastante devoto, que dizia, ele chamava-me por vizinho e dizia, eu estou a fazer o bem, eu quero fazer o bem para ganhar a salvação. E nós sabemos que não é isto, não é? Não é o fazer o bem que nos traz salvação, mas ai de nós, que sendo salvos, se não fizermos o bem, se não praticarmos o bem. E que realmente o Senhor nos encontra não só a mim, que também tenho as minhas falhas, também tantas vezes padeço na carne deste egoísmo, não é? De querer, em primeiro lugar, só o meu bem, mas que o Senhor me ajude a também viver este mesmo Evangelho para a glória do Senhor, e sendo a glória do Senhor, com certeza que haverá bênção para aqueles que estão à nossa volta. Sem dúvida. Então eu estou com uma grande expectativa em relação à Eunoia. Acredito que é uma nova página, acredito que é um mover de Deus neste tempo, e que através destas instituições Deus vai se mover entre nós, algo bom vai acontecer, e estamos aí, estamos juntos, unidos, e continuamos a orar ao Senhor que grandes coisas vão acontecer através da Eunoia, através das instituições. Eu agradeço imenso a doutora. Obrigado também, Pedro. Por este tempo dispensado, e Deus possa abençoar grandemente a sua vida, da sua família também. Muito obrigado, Pedro, e que realmente o Senhor possa abençoar este ministério em que estamos envolvidos, de semear a esperança, e porque temos realmente novas de grande alegria que Deus nos deixou através de Cristo Jesus, não é, da sua vinda. Foi isto que os anjos anunciaram, não só aos pastores, mas a tantos
e estamos a aproximar-nos rapidamente da época natalícia e, por favor, não nos esqueçamos mais uma vez de fazer o bem e damos graças a Deus por esta fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Louvamos o Senhor por esta palavra bendita que temos para lermos, para meditarmos e para vivermos. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado também. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe.